Pense por um instante naquelas pessoas que foram mais do que apenas pessoas na sua vida. Aquele amigo que apareceu com a palavra certa, exatamente quando você se sentia mais invisível. Aquele amor que, quando chegou, parecia menos uma novidade e mais um reencontro de outras vidas. Uma sintonia que a razão não conseguia explicar. Ou talvez aquela relação que te quebrou, que te partiu em 1000 pedaços, te testou de todas as formas e te forçou a se reinventar a partir dos escombros. Você já se perguntou por que elas, por que naquele momento exato? A mente, sempre tão prática, corre para encontrar respostas lógicas. Ela diz, foi coincidência, foi só uma fase. Ou, a mais comum de todas, foi um erro. Mas a sua alma sabe de algo mais. Ela sussurra bem no fundo que nenhum encontro é em vão. Este não será um vídeo rápido. Este é um convite para uma imersão. Então, se você puder, encontre um lugar tranquilo onde não será interrompido. Talvez pegue um copo d'água ou um chá. Respire fundo. Porque nos próximos minutos não vamos apenas falar sobre relacionamentos. Nós vamos decodificar juntos a linguagem secreta da vida. Uma linguagem que é revelada através de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Juntos, vamos percorrer uma jornada em 4 atos. O espelho, onde tudo se revela. A dor, onde tudo se transforma. A despedida, onde tudo se liberta. E, finalmente, o reencontro, onde tudo faz sentido. Você vai entender que cada pessoa que entra, e principalmente cada pessoa que sai da sua vida, é um mestre disfarçado. E a lição é sempre e unicamente para você. Vamos começar. A primeira grande chave das relações humanas, a chave que abre todas as outras portas, é esta. Toda pessoa é um espelho. Pense nisso por um momento. Um espelho físico não cria a imagem que ele mostra. Ele não inventa seu rosto, suas expressões, suas cicatrizes. Ele apenas as reflete. Da mesma forma, as pessoas que entram em nossa vida não criam o que existe dentro de nós. Elas apenas refletem o que já está lá. Há uma frase antiga que diz: nós não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. E as pessoas são os espelhos mais límpidos e às vezes mais brutais que a existência nos oferece. Agora, esse espelho tem 2 lados. Um lado de luz e um lado de sombra. E é crucial entender os 2. Primeiro, vamos falar do espelho de luz. Pense naquelas pessoas por quem você sente uma atração quase magnética. Uma admiração instantânea, uma sintonia que flui sem esforço. Pode ser um novo amigo, um mentor, um parceiro amoroso. Essa conexão poderosa acontece porque essa pessoa está refletindo as suas melhores qualidades. As qualidades que você já possui, mas talvez não reconheça. Ou o potencial que vive adormecido aí dentro. Quando você admira a coragem de alguém, é porque existe uma semente de coragem em você, pedindo para ser regada. Quando você se encanta com a paz que alguém transmite, é porque a sua alma anseia e reconhece essa mesma paz. A admiração é o sussurro da sua alma te lembrando do que você também é, ou do que pode se tornar. Esse é o espelho de luz. Ele nos mostra o nosso destino, a nossa melhor versão. Mas, se fosse só isso, as relações seriam um conto de fadas. O verdadeiro crescimento, a verdadeira transformação, acontece no outro lado da sala, no reflexo que nós, instintivamente, tentamos evitar. Vamos falar agora do espelho de sombra e aquelas pessoas que te irritam, que te provocam, que parecem apertar seus botões de uma forma que ninguém mais consegue, aquelas cujas atitudes você simplesmente não suporta. Parabéns! Você acaba de encontrar um dos seus mestres mais importantes. Essas pessoas são o seu espelho de sombra. O grande psicólogo Carl Jung, que estudou a alma humana como poucos, nos deu uma chave de ouro para isso. Ele dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos.
Vamos traduzir isso para a prática. A pessoa que você julga como arrogante ou metida, talvez esteja apenas acionando o seu próprio medo de não ser bom o suficiente, a sua própria insegurança escondida. Aquele colega que te parece folgado ou egoísta, talvez esteja apenas espelhando a sua dificuldade crônica em dizer não e em colocar seus próprios limites. Você se irrita com a liberdade dele porque não se permite ter a mesma liberdade. A pessoa dramática talvez apenas exponha o seu pavor de sentir e expressar as próprias emoções. Percebe a virada de chave? O gatilho não está de fato na atitude do outro. O gatilho é a ferida dentro de você que a atitude dele simplesmente tocou. O outro não cria a ferida. Ele apenas, sem saber, coloca o dedo nela para que você finalmente perceba que ela existe e precisa de atenção. Essas pessoas não são nossas inimigas. São nossos mestres mais rigorosos, apontando uma lanterna potente para os porões escuros da nossa alma, para aquelas partes que nós mesmos nos recusamos a olhar. E é aqui, neste ponto, que eu te convido para a nossa primeira pausa de reflexão. Não precisa de esforço, apenas de uma pequena dose de coragem para olhar para o espelho. Pense em uma pessoa na sua vida agora, alguém que te desperta um sentimento forte. Pode ser amor, pode ser admiração, pode ser irritação ou até raiva. Escolha uma. E agora, se pergunte com total honestidade: o que essa pessoa está espelhando para mim? Se é alguém que você admira, qual qualidade dela já existe em mim, esperando para florescer? Se é alguém que te desafia, qual ferida minha a atitude dela está tocando? O que ela está me forçando a ver em mim mesmo que eu tenho evitado? Não se apresse em responder. Apenas sinta a pergunta. Deixe ela ecoar aí dentro. Porque depois de entender o que é o espelho, nós precisamos ter a coragem de mergulhar no reflexo mais profundo, aquele que muitas vezes vem acompanhado da dor. Por que dói tanto? Essa é, talvez, a pergunta que mais ecoa no silêncio depois que uma relação nos marca profundamente. A primeira coisa que precisamos entender sobre a dor emocional é que ela é, simplesmente, o sistema de alarme da alma. Pense no corpo físico. A febre não é a doença, é o alarme de que há uma infecção. A dor de um osso quebrado não é o problema, é o sinal urgente de que algo precisa ser consertado. A dor emocional funciona da mesma forma, e a sua intensidade é sempre proporcional à importância da lição. Quanto mais dói, mais profunda e mais urgente é a mensagem que a sua alma está tentando te entregar. Uma relação dolorosa não é um fracasso, é um chamado, é a sua alma gritando por atenção, por cura, por evolução. E é exatamente aqui que a sabedoria de guias espirituais como Chico Xavier ilumina nosso caminho de forma extraordinária. Eles nos ensinam que no grande teatro da vida não existem vítimas ou vilões. Existem almas em aprendizado, ligadas por fios invisíveis de amor e, por vezes, de dor. Muitas das conexões mais intensas, mais turbulentas, aquelas que parecem nos virar do avesso, são, na verdade, reencontros. São contratos de alma, acordos feitos em um plano espiritual antes mesmo de chegarmos aqui, onde uma alma diz à outra: eu vou te ajudar a curar essa sua ferida, e você vai me ajudar a curar a minha. Isso é o que chamamos de laço kármico. Mas, por favor, esqueça a ideia de karma como um castigo ou uma punição. Essa é uma visão antiga e limitada. Pense no karma como uma oportunidade. A oportunidade sagrada de fazer diferente. É a chance de cuidar onde antes talvez tenhamos ignorado, de compreender onde antes julgamos, de perdoar onde antes ferimos e, finalmente, de amar da forma como antes fomos incapazes. É por isso que essas relações são tão difíceis, tão magnéticas e, ao mesmo tempo, tão explosivas. Elas vêm carregadas de memória. Elas não mexem só com o presente. Elas reativam ecos de um passado que a nossa mente consciente não lembra, mas que a nossa alma jamais esqueceu.
Para entender isso de uma forma mais simples, gosto de usar uma analogia da natureza, a da ostra e da pérola. Uma ostra vive sua vida tranquila no fundo do mar, até que um dia, um grão de areia, um invasor, um corpo estranho consegue entrar. Aquilo a agride, a irrita, a fere. É um incômodo constante. Aquele grão de areia é o nosso mestre kármico. A ostra tem duas opções: sofrer eternamente com aquele incômodo ou fazer algo a respeito. E o que ela faz é um milagre. Ela começa a cobrir aquele grão de areia com camadas e mais camadas de uma substância lisa e brilhante chamada nácar. Ela não expulsa o agressor. Ela o acolhe e o transforma. Ano após ano, camada sobre camada de cicatrização, de cuidado, de transformação, e o que antes era uma fonte de dor se torna uma pérola de valor inestimável. A relação dolorosa é o grão de areia, a mágoa, a raiva, a saudade. É o seu processo de cicatrização, são as suas camadas de nácar. E a sabedoria, o perdão, a autoconsciência que você desenvolve, essa é a pérola que você está formando dentro de si. Você não está apenas sofrendo, você está criando uma joia. Agora, vamos trazer essa teoria toda para a sua vida, para a sua história. Quero te guiar em um pequeno exercício prático. Se você se sentir confortável aí onde está, te convido a fechar os seus olhos por um instante. Primeiro passo: traga à mente aquela relação, aquele grão de areia que mais te feriu ou te desafiou. Deixe a imagem ou a memória dessa pessoa vir à sua mente sem julgamento. Apenas observe. Agora, mergulhe no sentimento. Qual é o nome exato da dor que essa relação te causou? Tente ser específico. É rejeição? É traição? É a sensação de ter sido ignorado, de ser invisível? Ou talvez a sensação de abandono? Escolha uma dessas palavras. A que mais ressoar, segure-a na sua mente. Segundo passo. Agora, a pergunta mais importante de todas. Respire fundo antes de responder para si mesmo. Onde mais na sua vida, antes dessa pessoa, você já se sentiu exatamente assim? Volte no tempo. Foi em outra relação do passado, na sua adolescência, talvez na escola com os amigos, ou ainda mais para trás, na sua infância. Percebe o padrão? Aí está a grande revelação. O seu mestre, essa pessoa, não criou essa ferida. Ele apenas a reativou. A origem da sua dor não está nele. A raiz está lá atrás. Ele foi apenas o mensageiro corajoso o suficiente para te forçar a olhar para a sua ferida original. Terceiro e último passo. Aqui está a sua pérola, a sua cura. A lição nunca é sobre o outro. A lição é sobre você aprender a dar a si mesmo o oposto exato daquela dor. Se a sua ferida principal é a rejeição, sua grande lição de vida é o autoacolhimento. Se a ferida é o abandono, sua lição é aprender a permanecer consigo mesmo, a ser sua melhor companhia. Se a ferida é a traição, sua lição é cultivar a autoconfiança, a lealdade a si mesmo. Se a ferida é a invisibilidade, sua lição é aprender a se enxergar, a se dar voz e a valorizar sua própria presença. Seu mestre, por mais doloroso que o processo tenha sido, te entregou de presente o mapa exato do seu maior tesouro interior, o mapa da sua cura. E saber o que fazer com esse mapa é o que nos leva ao próximo passo da nossa jornada, a arte de soltar. E esta talvez seja uma das lições mais difíceis para a alma humana. Nós nos apegamos às pessoas, às memórias, à dor e até mesmo à esperança do que poderia ter sido. Mas a verdade é que o universo inteiro opera em ciclos. Resistir a eles é resistir à própria vida. Olhe para a natureza, nossa grande professora. O inverno não luta para impedir a chegada da primavera. Ele não se agarra à neve e ao frio. Ele se recolhe, confia no processo e permite que a transformação aconteça. A maré do oceano não tenta ficar cheia para sempre. Ela entende o ritmo sagrado do recuo, sabendo que é preciso se esvaziar para depois retornar com mais força. A noite não se desespera com a chegada do dia. Ela aceita seu papel na dança cósmica e se entrega ao fluxo. Mas nós
Nós tentamos segurar o verão com as mãos, tentamos prender a maré no seu ápice, e é nessa resistência, nesse apego ao que já cumpriu sua função, que a maior parte do nosso sofrimento é gerado. E aqui precisamos fazer uma distinção que muda absolutamente tudo. A diferença entre desistir e soltar. Desistir é um ato que vem da frustração, do cansaço. É dizer, eu não aguento mais, eu perdi essa batalha. É um gesto de impotência que nos deixa com um gosto amargo de derrota. Soltar, por outro lado, é um ato de profundo poder e confiança. É olhar para a situação ou para a pessoa e dizer, eu agradeço pela lição, eu honro o que vivemos e agora eu confio no fluxo da vida para me levar e para te levar ao nosso próximo e mais elevado ciclo de aprendizado. Soltar não é um ato de fraqueza, é o auge da força espiritual. Desistir é fechar uma porta com raiva. Soltar é abrir uma nova porta com gratidão, mesmo que ainda existam lágrimas nos olhos. E porque soltar não é um ato apenas da mente, mas do coração e de toda a nossa energia, eu te convido agora para um pequeno, mas poderoso ritual prático de liberação. Se puder e se sentir seguro, encontre novamente uma posição confortável, feche os seus olhos e respire fundo 3 vezes, inspirando paz e expirando toda a tensão, todo o peso que você vem carregando. Agora, com os olhos fechados, visualize aquela pessoa ou aquela situação que você sente que precisa soltar. Traga a imagem à sua mente, mas veja-a à sua frente, envolta em uma suave e pacífica luz branca. Primeiro, o passo da gratidão. Mentalmente ou em um sussurro, diga a essa pessoa, eu te agradeço. Agradeço pela jornada que compartilhamos e pela lição exata que você me trouxe. Eu honro o seu papel no meu crescimento. Agora, o passo do perdão, que é uma via de mão dupla. Diga, eu te perdoo por qualquer dor que você tenha me causado, de forma consciente ou inconsciente. E eu peço o seu perdão por qualquer dor que eu tenha te causado. Nós estamos quites. E agora, o ato de soltar. Visualize os fios, as cordas de energia que ainda conectam você a essa pessoa. Podem ser cordas de apego, de raiva, de saudade. Apenas as observe. Imagine que em sua mão surge uma tesoura feita de pura luz dourada. E com um profundo sentimento de amor e respeito, você corta uma a uma cada uma dessas cordas. Veja-as se desfazendo no ar, virando pó de estrela. Finalmente, com o espaço entre vocês agora limpo e livre, diga a frase final da libertação. Nossa missão juntos foi cumprida. Eu te libero com amor. Eu me libero com amor. Siga o seu caminho em paz, que eu seguirei o meu. Respire fundo mais uma vez. Sinta a leveza no seu peito e quando estiver pronto, pode abrir os seus olhos. Soltar não significa magicamente que não vai doer. O luto pela partida é real. A saudade é real. Honre esses sentimentos. Chore o que precisar ser chorado. Permitir-se sentir é parte da cura. Mas entenda uma coisa fundamental. O espaço que se abre dentro de você, depois que algo ou alguém parte, não é um vazio. É um espaço sagrado. Pense em um jardim. Antes de plantar novas sementes, o bom jardineiro precisa limpar o terreno, arrancar as ervas daninhas, remover as plantas que já não dão mais frutos. Aquele terreno limpo pode parecer vazio, mas na verdade, ele está fértil. Ele está pronto. Esse espaço dentro de você não é ausência, é preparação. Confie nesse espaço. Cuide bem desse jardim interior, porque é exatamente aí que a vida vai plantar o seu futuro. E o que a vida planta depois de uma grande limpeza é sempre mais forte, mais bonito e mais alinhado com a pessoa incrível que você se tornou. E o que a vida planta nesse espaço sagrado, nesse jardim interior que foi limpo com tanta coragem? Ela planta você, de volta em seu próprio solo, inteiro, completo. Chegamos ao destino final de toda essa jornada, o ponto para o qual tudo convergiu.
O propósito de cada espelho que te refletiu, de cada dor que te ensinou, de cada despedida que te libertou, não era sobre o outro. Nunca foi. O objetivo de todos esses mestres externos era um só: te empurrar, às vezes gentilmente, às vezes com a força de um furacão, de volta para o único mestre que realmente importa. O mestre interno. Pense nisso. Você passou grande parte da sua vida buscando lá fora o que só poderia ser encontrado aí dentro. Buscou segurança nos braços de alguém, buscou validação nas palavras de alguém, buscou um sentimento de preenchimento na presença de alguém. E a vida, como a professora infinitamente paciente que é, usou as ausências, as partidas e as dores para te mostrar de forma inquestionável que essa busca externa é uma bela, mas insustentável ilusão. A fonte de tudo o que você procura sempre esteve e sempre estará dentro de você. Certo, você pode pensar, mas como na prática eu bebo dessa fonte? Como eu cultivo esse mestre interior no meu dia a dia? É mais simples do que parece. Começa com pequenas escolhas diárias. Primeiro, pratique o não sagrado. Cada não que você diz para o que drena sua energia, para o que não está alinhado com seus valores, é um sim retumbante para a sua paz de espírito. Proteger sua energia não é egoísmo, é a mais pura forma de autorrespeito. Segundo, tenha encontros com você mesmo. Comece a se tratar como você trataria o grande amor da sua vida. Leve-se para um café sem a distração do celular. Coloque sua música preferida e dance sozinho na sala. Caminhe na natureza e, em vez de ouvir um podcast, ouça seus próprios pensamentos. Apaixone-se pela sua própria companhia. Terceiro, torne-se sua própria autoridade emocional. Pare de entregar aos outros o poder de validar o que você sente. Se você está triste, permita-se sentir a tristeza sem que alguém precise dizer: você tem razão em estar triste. Se está feliz, celebre sua felicidade sem precisar da aprovação de ninguém. Você é a autoridade final sobre o seu mundo interior. E quarto, e talvez o mais importante, seja o amor que você procura. Em vez de procurar alguém que te traga paz, seja você a fonte da paz. Em vez de esperar por alguém que te salve da solidão, seja a sua companhia mais fascinante. Em vez de buscar alguém que te complete, entenda que você já é um universo inteiro. E quando você começa a praticar isso, dia após dia, escolha após escolha, algo mágico acontece. A grande revelação da jornada se manifesta. Você percebe que a jornada da sua vida nunca foi sobre encontrar a pessoa certa. A jornada sempre foi sobre se tornar a pessoa certa. Inteira, consciente, soberana, a única fonte e responsável pela própria felicidade. E é aí que o universo responde. Quando você se torna essa pessoa, a sua vibração muda. Você para de atrair mestres de dor para te ensinar lições básicas de amor próprio. E começa a atrair companheiros de alma, pessoas que também se tornaram inteiras e que chegam não para te completar, mas para compartilhar transbordamentos. Pessoas que vibram na mesma frequência de amor e respeito que você finalmente aprendeu a cultivar por si mesmo. E aqui estamos, no fim da nossa jornada juntos e no verdadeiro começo da sua. Nós vimos que o encontro é o espelho, a dor é a lição. A despedida é a liberação. E o reencontro é com a sua própria alma. Lembre-se disso todos os dias. Nada foi em vão. Você não perdeu, você aprendeu. Você não quebrou, você se expandiu. Essa consciência que você alcançou agora, essa compreensão mais profunda da sua própria história, essa é a sua pérola. Cuide bem dela. Ela é a sua maior riqueza. E para que essa transformação se ancore de vez na sua vida, eu quero te pedir algo importante, um último passo. Primeiro, comente aqui embaixo, mas não um comentário qualquer. Me diga, qual foi a principal ficha que caiu para você neste vídeo? Qual foi a sua pérola? Escrever isso ajuda a solidificar o seu aprendizado
E acredite, a sua clareza pode ser exatamente a luz que outra pessoa, lendo os comentários, precisa para entender a própria história. Segundo, se essa jornada fez sentido para você, seja o mestre na vida de alguém hoje. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que, enquanto você assistia, veio à sua mente. Aquela pessoa que você sentiu no coração que precisa ouvir essa mensagem. A jornada é contínua e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá, cuide-se e confie no seu caminho. Você está, sempre esteve e sempre estará exatamente onde precisa estar.